Essa é em relação aos estilos. Vamos relembrar o que é um estilo? Conjunto de regras de formatação. E quais são as regras de formatação que eu posso usar? Fonte. Então, olha lá, está dizendo assim, ó, são todas as opções de formatação do botão formatar disponível na janela de modificação dos estilos, no Word em português. Bom, o que ele está perguntando é o seguinte, ó, estou aqui com o Word em execução, tá? Vou fechar aqui então a restrição, vou lá no início, aí clico em cima de um estilo qualquer e peço modificar. E aqui é isso que está se referindo, ó, a esse botão formatar, quais são as opções que tem lá dentro. Então não tem tabela, tabela ele não guarda. As outras opções são absurdas, olha aqui, ó. Aqui eu estou descartando, altura de linha, só que se eu tivesse no Excel, né, altura de linha. Depois, tamanho de letra, onde é que tem em qual aplicativo que parece tamanho de letra? Não, tamanho da fonte. Depois, tamanho da letra. Então, essas três estou descartando. O que poderia ser? Ah, essa aqui, está próxima, e é essa aqui a correta. Por quê? Opa, desculpe, essa aqui é a correta. Qual é a opção que não tem lá? Tabela. Então, lá nós temos fonte, parágrafo, tabulação e borda. Tem que cuidar, essa questão é recorrente. Tá? Inclusive, depois vocês vão poder encontrar no slide do Word, né? Então, lá nos slides do Word, vocês vão encontrar esse tipo de questão, ó. Aqui, ó. Inclusive, coloquei ó, o que pode ser alterado lá, ó. Porque essa não é a primeira vez que aparece essa questão, ok? Vou adiante. Então, letra B. Agora o Excel, para ver como é que nós estamos aí da matemática. E agora já começa com uma complicadinha. Ok? Diz assim, ó. Qual a opção padrão, default? Lembra, default é sempre padrão. Por default, por padrão. Então, qual a opção padrão indicada pela Microsoft, dentre as funções abaixo do Excel 2010 em português, que se pode utilizar para encontrar e recuperar um nome localizado em outra tabela, usando como referência o CPF, fornecido como parâmetro da função. Suponha que é uma tabela contendo as colunas nome e CPF. Então, o que ele está me dizendo? Que numa tabela, eu tenho numa coluna nomes do pessoal e o CPF. E está lá. Nomes e CPFs. Eu tenho noutra tabela um campo CPF e quando eu digitar o CPF, eu quero que ele busque nessa tabela, procure nessa tabela e informe aqui embaixo quem é a pessoa que tem aquele CPF. A função que faz isso é a função proc-v, procura na vertical. Lembram dessa função? Querem que eu reaplique ela aqui? Vamos ver aqui se eu tenho um arquivinho do Excel que eu usei como exemplo. Então, só que aqui eu vou fazer na mesma planilha, tá? Não vou fazer em planilhas diferentes. Ali está sugerindo em planilhas diferentes. Ou seja, eu tenho numa planilha a tabela e noutra está fazendo a busca. Não dá no mesmo, tá? Não dá nada. No final aqui é a mesma coisa. Então, deixa eu fechar. Olha só. Opa. Procura aqui, ó, proc. Então, olha só. Eu dei um exemplo assim, ó. Na aula passada, naquela aula. Eu tenho aqui uma lista de automóveis que minha empresa revende. Então, tem o código do automóvel, o automóvel, o fabricante, o ano e o valor. Aqui eu coloquei uma lista pequena só com 6 automóveis, mas imagine que eu tivesse 1000 automóveis para revender. E chegasse um cliente lá e me perguntasse, Paulo, qual é o valor do automóvel de código 6? Aí já imaginou, eu tenho uma lista com 1000 automóveis, eu tenho que ir lá e catar o automóvel de código 6 e procurar o valor do automóvel? Então, para não ter que fazer isso manualmente, eu quero fazer isso eletronicamente. E eu consigo fazer isso? Consigo. Quer dizer, eu consigo procurar um valor, no caso o código, e uma vez que o Excel encontre o código, ele me informe o valor do automóvel? Sim, consigo. Para isso eu vou usar a função proc-v. O que a gente entendeu da função proc-v? A gente vai colocar assim, ó. Vou ampliar para vocês enxergar maior, tá? O que acontece? Eu vou fazer assim, ó. Eu quero digitar o código aqui na célula A11 e eu quero que ele procure nessa matriz o código
que eu digitar aqui, em A11. Então ele vai procurar nessa matriz. Uma vez que ele encontrar nessa matriz, eu quero que ele me informe o valor. E o valor está lá na coluna 5, ó. É a quinta coluna. Coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Então ele vai procurar o código na matriz. Uma vez que ele encontra, eu quero que ele exiba o que está na coluna 5. E mais, tem aquela questão da procura exata e a procura aproximada. Lembram disso? Exato, falso. Procura aproximada, verdadeiro. Então, ó, igual, proc v. Eu vou botar tudo em maiúsculo para procura na vertical. Qual o valor que eu quero procurar? O que tiver digitado, o que for digitado lá em A11. Muito bem. Aonde? Ponto e vírgula. Está aqui a matriz, ó. A matriz é essa. É de A2 até E7. Essa é a matriz. Muito bem. Uma vez que tenha encontrado esse valor, qual o valor? O de A11. Nessa matriz, qual informação, qual coluna que eu quero que exiba? A 5. Então, eu vou colocar a coluna índice aqui a 5. Muito bem. E agora vem, ó, se eu quero a correspondência exata, quer dizer, quero que procure exatamente o que eu digitei. Ou quero uma procura aproximada. Eu quero exato, então falso. Mas poderia ser uma procura aproximada, aí seria verdadeiro. Vou dar um exemplo. Lá no Google, quando vocês fazem uma busca, vocês fazem a procura exata ou aproximada? Exata, tem que colocar entre aspas. Por exemplo, procuro lá Paulo Najar. Quero exatamente isso, tem que colocar entre aspas. Porque se eu colocar fora das aspas, ele vai procurar ou Paulo ou Najar. Então ele vai procurar o aproximado. Bom, eu como quero exato, falso. Então tá lá, ó, o automóvel de valor de código 6, o valor é 34 mil. E o de valor 2, 45 mil. E o de valor 1, 12 mil. Essa é a função, então, função PROC-V, procura na vertical. Lembra que ela tem uma função idêntica a ela, idêntica, né, que eu quero dizer assim, tem uma função irmã, que é o PROC-H. O PROC-V procura na vertical, o PROC-H procura na horizontal. Então, voltando aqui para a nossa questão, né? A função que faz isso, que faz a procura, né, de um CPF, informa o nome, é a função PROC-V. E essa próxima? Qual é a sintaxe da função soma-C? Soma-C e conte-C são bem parecidas, né? Só que o soma-C tem um argumento a mais. O soma-C são 3, o conte-C são só 2. Soma-se. Primeira coisa, o que é que eu coloco? O intervalo de comparação. Intervalo, eu vou botar comparação. O Excel não coloca isso. Até deixa eu fazer mais para cá. Soma-C, não tem ponto. Primeiro, intervalo de comparação. Eu gosto de colocar aqui para diferenciar do outro intervalo. Depois, critério, com o que eu vou comparar? Porque lembra, ó, tem o C, tem a condição. E essa condição é determinada lá pelo critério. Muito bem. E depois vem o intervalo da soma. Qual é o grupo de células que eu quero somar? Lembraram? Perfeito? Então, letra A. Ok? Barbadinha essa, né? E essa? Ah, essa aqui puxa uma folha aí do caderno. Se ninguém puxar uma folha aí, nós vamos brigar. Isso aqui só resolve... É fácil, mas precisa puxar o papel. De memória ninguém mata. A figura acima não, né? Que eu puxei a figura para baixo, tá? Desculpa. Leu qual? Menos 12, letra A. Isso aí, cara. É até importante que dê um pouco diferente também, né? Para a gente, todo mundo seria muito fácil. Bom, então vamos lá, vamos fazendo aqui.
Bom, em primeiro lugar que eu vi que a maioria de vocês não pegou nenhuma folhinha de caderno, então é impossível matar isso aqui sem folha de caderno, apesar da questão ser simples, até daria para matar sem uma folhinha de papel, mas ia exigir muita memória da gente, tá? Mesmo que a questão não é difícil. Então assim, a figura acima, né, tá aqui a figura, apresenta uma célula do Excel, tá? O valor, nem é uma célula, né, apresenta uma planilha. O valor que a célula C1 irá exibir, então que C1, se contiver a fórmula, está lá a fórmula. Se média de A1 até A3 for diferente de média de A1 até B3, então A1 elevado em A2 mais A3, senão B1 mais B3 dividido por B2. Certo? Primeira coisa então que eu pedi para vocês observarem. Toda vez que aparecer a função C, o que é que vocês vão focalizar? Apareceu a função C nos pontos e vírgulas aqui. Porque estão separando os argumentos. Esse primeiro argumento todo é a pergunta, é o teste lógico. E qual é a pergunta? Se a média de A1 até A3 é diferente da média de A1 até B3. Então eu vou puxar aqui para baixo. Por quê? Por que primeiro eu vou fazer o teste? Eu sempre explico para os candidatos assim, ó, pessoal, eu não vou me preocupar agora, nesse momento, com a situação verdade nem com a falsa. Eu não vou resolver esses cálculos. Por quê? Primeiro eu vou resolver o teste lógico. Se der verdadeiro, eu resolvo só a parte verdadeira. Se der falso, eu resolvo só a parte falsa. Eu não preciso me preocupar com as duas quando cai a função C. Então, primeira coisa, eu vou me preocupar com o teste lógico. E o teste lógico diz assim, ó, se média de A1 até A3, A1 até A3 é a média de 2, o 1 e o 3. Então, ó, média de A1 até A3 é o 2 mais o 1 mais o 3, tudo dividido por 3, que dá 2. Perfeito? Que está comparando com a média de A1 até B3. Então, A1 até B3 é a diagonal, ó. São esses 6 valores. Então, agora de A1 até B3 é o 2, mais o 1, mais o 3, mais o 9, menos o 3 e mais o 6. Tudo isso dividido por 6, opa, faltou aqui o dividido, que dá 3. Então, eu pergunto, 2 é diferente de 3? Sim, então eu faço só a parte verdade. Não preciso me preocupar com a parte falsa. Então, a parte verdade é A1 elevado em A2 mais B3. Muito bem, então é 2 elevado na 1 mais 3. O que eu faço primeiro aqui? A potência, né? Então, 2 na 1, 2. Mais 3, 5. Letra C. Eu disse para vocês que essa aqui a questão não era difícil. Só que se não anotar, é muito difícil guardar na cabeça. Tá? Não tenham preguiça de fazer. Oi? Não, porque a situação aqui deu verdade, eu só preciso resolver a parte verdadeira. Isso que eu disse para você, sempre que cair a função C, não se preocupe, porque as organizadoras costumam fazer isso. Botam uma função enorme, uma fórmula enorme, às vezes, que você não precisa nem resolver. Você só tem que resolver aquela parte da pergunta que concluiu como sendo certa. Ou a parte verdadeira ou a parte falsa. No caso aqui, é a verdade. Porque o teste é 2 diferente de 3. Verdade, então. Agora, se fosse assim, ó, se tivesse dado falso, bom, aí eu resolveria só essa parte. Só para a gente não ter que fazer esse trabalho desnecessário. Então, letra C. Vamos ver, agora que vocês vão... Excel, pode puxar o caderno, uma folhinha aí, porque tem uns cálculos envolvidos. Ah, bom, chegaremos lá. Por que não? Porque aqui ele fez uma pergunta, e essa pergunta, se for verdade, responde com não, e se for falso, responde com sim. Tem que saber, sim, tem que saber a estrutura. Então vamos lá, vamos resolver? Ou querem mais um tempinho? Aí? Vamos lá, então, diz assim, ó. Analise as seguintes funções digitadas nas células apresentadas na ferramenta Excel 2013. Isso aqui tanto faz ser 2003, 2007, 2010, essa parte não muda. Então, diz que lá na célula 1, o usuário digitou igual, média, 10, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula 3. Beleza. O que o Excel vai fazer, então? Vai somar os 13 e vai dividir por 3. Então, aqui no nosso caso... Lá em A1 vai dar 10 mais 5 mais 3, ou seja, 18 dividido por 3, 6. Beleza, então primeiro 6. Depois a segunda diz assim, ó, soma
Somar quem? O máximo de quem? 2, 3 e 5. Qual é o valor máximo aqui? 5. E o 10. Beleza. E o mínimo de 1, 2 e 0. Qual é o mínimo de 1, 2 e 0? 0. Então ele vai somar 5 mais 10 mais 0. Beleza. 15. Agora, essa diz assim, ó. Se 9 for maior ou igual a 2 elevado na 3, quanto é que é 2 na 3? 8. 9 é maior ou igual a 8? Sim, então ele vai responder com não. Ou seja, teste lógico, valor verdade, valor falso. Só que eles botaram um não na verdade, né? Só para confundir. Então, a opção certa, só para relembrar, né? Se 9 for maior que 2 elevado na 3, então 9 maior que 8, maior ou igual a verdade, então ele respondeu com não. Então deu 6, 15 e não. Perfeito? Isso aqui só para a gente dar uma treinada. Eu acho que o Excel é o que mais desafia, porque envolve matemática, raciocínio lógico, eu vejo que é o que mais os candidatos, meus alunos, se interessam. Lembra da função arred, aquela que arredonda? A função de arredondamento. Primeiro, eu coloco o número que eu quero arredondar. E depois, para quantas casas decimais? Então, o número de casas decimais. É assim que a função arred. Só isso. Coloco o número que eu quero arredondar e depois para quantas casas decimais. Lembram? Então, ó, só para vocês relembrarem aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. 3,7564 igual a arred, quero arredondar o que está na célula A26, ponto e vírgula, para 2 casas decimais. Se eu pressionar Enter, qual é o valor que vai ser exibido? 2 casas, ele vai desconsiderar então o 6 e o 4, ele vai manter até o 5. Perfeito? Só que quando eu uso a função arred, ele arredonda como? Para cima ou para baixo? Isso depende da última casa que eu estou excluindo, do 6 aqui, ó. O 6 é maior ou igual a 5? É, então ele vai arredondar para cima, então vai dar 3,76. Dá uma cuidadinha, que o arred tem aquela questão, se o final é igual ou maior que 5 é para cima, e menor que 5 é para baixo, arredondamento. Então aqui nós temos a opção certa, a opção C, né? Arred, o número e o número de dígitos, o número de casas decimais que eu quero arredondar. Ok? PowerPoint agora. Estou usando aqui PowerPoint. As funções das teclas E e C no PowerPoint versão 2010 em português, durante a apresentação dos slides, são respectivamente. O que elas fazem? Lá na aula do Excel, eu disse assim, ó, esse tipo de questão é muito comum de cair em prova. Como é que a gente resolve isso? Tá? Quando vocês estiverem no modo apresentação do PowerPoint, vocês pressionem a tecla F1. Quando a gente pressiona a tecla F1, abre a ajuda com os atalhos para as teclas de apresentação. Por um momento, eu estou na apresentação, no modo apresentação do PowerPoint. Então, essas são as teclas. E a tecla E escurece a tela e a tecla C, tela branca. Clareia. Então, ó, quero escurecer a tecla aqui, ó, tecla E. Opa, não Ctrl E, né? Só o E aqui, ó. Quero clarear a tela, tecla C. Clareou, tela branca, ó. Entenderam? Então, exibe uma tela preta e uma tela branca. Gente, estudem, essa no PowerPoint, uma das coisas que mais caem são essas teclas de atalho no modo apresentação. Porque quando você está fazendo a apresentação, estou aqui fazendo minha apresentação, né? Então, em algum momento eu vou querer dar uma tela preta, vou querer dar uma tela branca, vou querer exibir os caracteres, os slides ocultos. Então, tem essas teclas adoram ser pedidas do pessoal, né? Os organizadores pedem bastante.
Depois, o Microsoft PowerPoint 2007 tem como objetivo a criação e edição de apresentações. Sobre esse aplicativo, analise as afirmações a seguir. Vamos lá. A1. É possível editar a barra de status para que nela seja apresentado o valor do zoom em que o slide corrente seja exibido? Quer dizer, eu estou aqui no PowerPoint. Ó. Eu posso aqui pela barra de status mudar o zoom para que o slide corrente seja exibido? Sim. É possível reutilizar slides de outras apresentações, apenas quando se abre essas apresentações e se utiliza as opções copiar e colar. Quer dizer, eu tenho uns slides em outro arquivo, quero usar esses slides nesse, e a única maneira é abrir o outro arquivo, copiar e colar nesse? Não, né? Eu posso incorporar a minha apresentação, então essa está errada. Essa diz assim, é possível salvar a apresentação como uma página da internet em HTML, o que faz com que o arquivo gerado deixe de poder ser editado dentro do Microsoft PowerPoint. Está correto isso? Ó. Muito bem. Eu posso aqui salvar como, né, outros formatos, e a gente sabe que aqui nos outros formatos eu poderia salvar como HTML. Mas se eu salvo com HTML, ele está me dizendo, eu vou dar um outro nome aqui, tá? Revisão passaporte. Ele diz que não mais poderá ser editado aqui no PowerPoint. E, na verdade, a gente vai ver que pode continuar editando aqui no PowerPoint. Eu salvei como, né? Então, também essa questão aqui está errada. Só vou fechar aqui algumas coisas, tá? Que agora já... Então, essa questão também está errada. Depois, é possível exportar os tópicos de uma apresentação para um arquivo no formato RTF? Sim, isso é possível. É possível alterar a fonte de texto das caixas de texto inseridas em uma apresentação? Sim. Então, as corretas são a 1, a 4 e a 5, que é a letra C. Obrigado. Só outra coisa, tome um pouquinho de cuidado que algumas provas vêm assim, ó. Slides. Tá certo isso aqui. Aí é o português agora, digamos assim, o aportuguesamento, né? Aqui está em inglês, mas... No PowerPoint, em sua configuração padrão, o Smart Chart, o que é aquele recurso? O Smart Chart permite criar os diagramas, diagrama de processo, organograma, fluxograma. Lembra do Smart Chart? Aqui, ó, vou pelo Word, tá? Que eu tô... Aqui, ó, pode ser por aqui também, ó. Inserir... Smart Chart. Inclusive disse para vocês que esse recurso está sendo bastante pedido em prova. É ele que define o layout do slide, copiar a formatação, criar hiperlink, escolher uma animação, inserir elementos gráficos para comunicar informações visualmente? Sim, letra E. E essa também envolvendo Smart Chart. A figura a seguir apresenta um slide criado no PowerPoint, com um texto selecionado. Após aplicar o comando converter em Smart Chart, o texto selecionado e logo em seguida um estilo de efeito moderado ao elemento gráfico gerado, o resultado da apresentação foi o seguinte. Está lá o resultado. Analisando, sim, esses resultados, conclui-se que o elemento gráfico Smart Chart utilizado foi... Então, sempre bom conhecer quais são os tipos de Smart Chart aqui, ó. E nós temos aqui, foi um de ciclo, e foi o ciclo básico aplicado. Então, utilizem a ferramenta, gente, utilizem, porque na prova não adianta só teoria, tá? Não adianta só teoria. Vamos agora a parte de redes, me ajuda aí. Uma característica que pode ser utilizada para classificar redes de computadores é a distância física entre seus módulos processadores ou mesmo a área geográfica por elas abrangida. Em ordem crescente de distância física ou de área geográfica abrangida, as redes podem ser classificadas respectivamente em LAN, MAN e WAN. Então, letra B, né?
Perfeito? Lembra daquelas questões do IP? IP fixo, IP dinâmico? IP, a máquina recebe sempre o mesmo IP, IP dinâmico. Toda vez que eu ligo a máquina, ela pode receber outro IP. Então, a internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. Beleza. O responsável por designar IPs pelo IP variável, que possibilitam a navegação na web, é o servidor DHCP. Olha bem aqui, ó. Vamos voltar, agora eu vou fechar aqui alguns slides. Aqui, ó. Então vamos lá. Aqui na internet nós falamos assim, ó. Aqui, ó. Então já vou aqui com o slidezinho montar todo ele. Olha só. Quem atribuiu o IP para o nosso modem foi o nosso provedor de acesso. Se o IP é fixo, beleza. Mas se o IP é dinâmico, quem faz isso no provedor de acesso é o servidor chamado DHCP. Eu até tenho que anotar aqui e colocar aqui. Então, o que vai atribuir o IP é o servidor de DHCP. O IP dinâmico, o dinâmico. Então, letra C. Com relação aos aplicativos para acesso à internet, assinale a opção que apresenta apenas navegadores. Essa é aquela barbadinha, né? Que é os 20%, aquelas para ninguém errar, para todo mundo ficar no páreo. Bom, aqui eu já estou descartando algumas, ó. Windows Explorer, descartei, né? Outlook Express, cliente de correio eletrônico, descartei. Internet Explorer, não, depois aqui tá beleza. Depois painel de controle, estou descartando. Agora, aqui, Thunderbird é o cliente de correio eletrônico do Mozilla. Tem o Mozilla Firefox, que é o navegador, e o Mozilla Thunderbird. O Mozilla Thunderbird é cliente de correio eletrônico, não é navegador. Então, os navegadores, mostrei essa imagenzinha para vocês. Não pode esquecer isso aqui, questão clássica. E se cai esse tipo de questão, é aquela questão para... Então, tá lá. Certo? Internet Explorer, Mozilla Firefox, não confunda com o Thunderbird, Google Chrome, Safari e Opera. Então, no nosso caso aqui, letra A. Essa eu coloquei mesmo para consolidar um assunto que a gente massacrou, né, na aula. Assinale a opção que apresenta o protocolo responsável pelo envio de mensagens. Protocolo que só envia. SMTP, POP, MAP, recebem. Então, não pode esquecer. SMTP. Só envia. Essa aqui eu pago um café para quem lembrar dessa aqui. Não, café não, pago um almoço. Pô, um almoço. Posso? Então, essa se refere ao seguinte. Ó. Lembra que quando a gente tratou de redes, nós falamos assim. Ó, que, quando eu estava explicando lá a intranet, eu disse assim. Quais eram as linguagens de programação para a internet? As linguagens são as dinâmicas e as linguagens estáticas. As linguagens de programação dinâmicas são interpretadas pelo servidor na rede. E as linguagens de programação estática são interpretadas pela máquina cliente. Então eu disse assim, ó. Ali exemplos, né? O HTML é um exemplo de linguagem estática. Ela é interpretada onde? Na máquina cliente, na máquina do usuário. Por quem? Pelo navegador. Lembra qual é a função do navegador? O que o servidor envia para mim? A página montada? Não, ele envia um código HTML. E é o nosso navegador que interpreta e monta a página. Então, esse código HTML é uma linguagem estática. É interpretada na minha máquina, que é a cliente. Então, vamos lá. Ó. Então, nós entendemos o seguinte, ó, sobre linguagens de programação. As linguagens de programação dinâmicas são interpretadas no servidor, que interpreta a dinâmica e envia para o usuário uma linguagem estática, que é interpretada pelo navegador. Beleza? Então, por exemplo, páginas dos bancos que eu estou acessando. As páginas dos bancos é uma linguagem de programação dinâmica, eu não tenho acesso ao código-fonte. O que eu recebo é uma linguagem já interpretada pelo servidor, que é a linguagem estática. Então, essa questão, eu vou cobrar depois um almoço de vocês,
é a letra E. Traduzir o código... Não. D. Ser interpretada pelo servidor para retornar um resultado capaz de ser exibido pelo navegador. Alguém tinha mandado aí a letra D? Depois a gente está convidado para o almoço. Ok? Bom, eu tenho mais algumas questões aqui para a gente, mas agora chegou no nosso limite. Tem mais umas 2 ou 3 aqui, tá? Que vai ficar disponível para vocês. Tem mais umas aqui, não, um pouquinho mais. Tá? Tem mais uma... Todo o material vai estar disponível lá no Já Passei para o Material. Então, eu só gostaria de dizer 4, 5 palavrinhas aqui, umas coisinhas antes de nós terminarmos o curso. Primeiro, para dar aula, o professor tem que se tornar amigos dos alunos. Então, vocês que estiveram aqui nas aulas presenciais e vocês que estiveram nos assistindo aí pela TV, por casa e pela internet, quero dizer que considero todos vocês como os meus amigos. Então, nossa relação começou aqui, mas não termina aqui. Tenho certeza que vocês agora virão as provas de concurso, vocês vão ler os editais, vão ficar com dúvida nos editais e vão entrar em contato comigo. Olha, Paulo, vou fazer a prova lá de tal organizador e tal, é assim o edital. Esse edital, que caminho que eu devo seguir, o que eu devo estudar? Entre em contato, então. Nossa relação começou aqui, mas não se encerra aqui. Então, tá com dúvida? Entre em contato. Outra questão, a minha conta bancária é essa aqui, ó. Para vocês colocarem 30% dos 3 primeiros meses quando forem aprovados. Sabe que vida de professor não está fácil, então é assim que eu consigo lá manter o leitinho das crianças. Não, mas continuando as brincadeiras. Além disso, mantenham sempre em contato lá no site, porque esses materiais também eu vou divulgar pelo site. Então, vocês vão também poder ter acesso por lá. E se mantenham sempre atualizados. No seguinte sentido, assistindo aquelas videoaulas que estão lá, assistindo aqueles vídeos, é importantíssimo, certo? Bom, então quero agradecer por toda a acolhida de vocês e me colocar à disposição sempre que preciso, ok? Obrigado por hoje.